Avançar. Boa tarde a todos. Cabe-me então hoje a mim, em nome da ATAP, abrir os trabalhos desta segunda jornada do primeiro seminário de biomecânica da ATAP. Ontem tivemos uma excelente jornada com cerca de 220 participantes, o que deve orgulhar todo o grupo dos treinadores, toda a classe dos treinadores, com 3 preleções excelentes e hoje, obviamente, vamos continuar, queremos nós, na mesma onda, com 3 excelentes preleções e é de facto um momento de orgulho para todos nós treinadores conseguirmos reunir este lote de preletores e este número bem significativo de participantes. Boa tarde a todos e bons trabalhos. Silva, não estamos a ouvir. Estava eu então a dizer que vamos dar início a esta segunda jornada. Esta segunda jornada vai ter como oradores o Paulo Oliveira, que vai começar já com o tema meios e métodos para a avaliação e o controle do treino. De seguida, o Pedro Forte, com o tema as forças resistivas como preditoras da performance nas provas de velocidade em cadeiras de rodas e, finalmente, vamos terminar o seminário com o João Abrantes, com o tema a biomecânica da partida de blocos. Espero que seja uma jornada proveitosa e, então, vamos dar início ao Paulo Oliveira com a abordagem que tem preparada para nós. Paulo, tens a palavra. Ok. Muito obrigado, Zé Silva. Obrigado à ATAP pelo convite. Enaltecer também este seminário, esta jornada, este congresso de biomecânica. Também vem reforçar um bocadinho do que tem acontecido nos últimos anos relativamente à biomecânica. Cada vez mais há o interesse da biomecânica e principalmente da biomecânica aplicada, que é um bocadinho isso que vou tentar transmitir hoje. Antes de... Preciso que me deem permissão para partilhar o ecrã, por favor. Continuo sem permissão. Não estou a conseguir partilhar. Paulo, ainda não estás a ter permissão? Não. E agora? Ok, está toda a gente a ver o meu ecrã? Correto? Correto, sim. Já devo o agradecimento à TAP, mas não quero deixar de agradecer, sem dúvida, estes 6 anos à Federação Portuguesa de Atletismo. Dizer que toda esta apresentação aqui presente é reflexo do trabalho, mas é reflexo do trabalho em equipa. Uma equipa que é constituída pela Direção Técnica Nacional, o próprio DTN e os técnicos nacionais. Para além disso, também uma equipa médica que cada vez mais interligada nós interligados com eles e eles connosco, ao encontro de alguns planos interessantes. Também aos microfones agradecia. E não posso deixar nunca de esquecer
a sorte que tenho tido em cruzar-me com pessoas bastante importantes no meu percurso, Paulo, desculpa. Profissional. Tiraram. Estão-me a ouvir? Sim, Paulo, desculpa lá. Sim, estamos a ouvir. Estava a haver muito ruído de fundo e eu desliguei a todos. Ouvia-se uma criança a falar no fundo. Sim. Ok. Estava a dizer que não posso esquecer de também agradecer à sorte das pessoas que me têm cruzado, em especial a uma das pessoas que tem sido um mentor, uma referência, uma inspiração. Já ontem ouviram falar, sem dúvida, que é o professor Orlando Fernandes. E a partir daqui, indicar que penso, depois do que ouvimos falar ontem, que provavelmente esta apresentação no dia de hoje iria introduzir os temas de uma certa forma melhor, porque eu vou passar um bocadinho por todas as temáticas que se falaram ontem. No entanto, também deu para conseguir otimizar aqui alguns conceitos que poderiam ficar esquecidos de alguns treinadores que fui acompanhando durante a preleção de ontem. Uma pequena contextualização. Quando nós falamos desta área dos meios e métodos para a avaliação do controle, avaliação e controle do treino, porque é que entra aqui a biomecânica? Entra um bocadinho porque a biomecânica tem este conceito de estudar o movimento humano através de conceitos e métodos da mecânica. Este é o conceito principal. No entanto, são os objetivos que nós nos focamos mais, que é otimizar o rendimento esportivo e, claro, sempre a pensar na prevenção da lesão. E às vezes não temos tanto este foco, mas cada vez mais esta é a preocupação que vamos tendo. E também ter em consideração que cada vez mais o controle e avaliação do treino, ou o controle e avaliação do treino, está associado à biomecânica, porque parte dos testes englobados nas baterias de testes quantificam as características físicas através de parâmetros biomecânicos, neste caso cinemáticos e cinéticos. E estes resultados ou esta informação coincidem com os objetivos da biomecânica do desporto, ou seja, otimizar o rendimento e também prevenir a lesão desportiva, tal e qual um bocadinho daquilo que fomos falando ontem. Por isso, quando nós pretendemos analisar o movimento, temos que considerar sempre duas perspectivas. Falando um bocadinho, temos a análise qualitativa, muito baseado num padrão, seja técnico de uma disciplina específica do atletismo, seja técnico de um exercício de ginásio, mas temos que ter em atenção esse padrão, ter em consideração alguns pontos de referência e depois a análise quantitativa. E esta aqui é subdividida, principalmente no nosso gabinete, em análise cinética e análise cinemática. Utilizamos muito a análise cinemática unidimensional, mas também temos instrumentos que permitem quantificar em termos tridimensionais, e a análise cinemática em termos de análise do movimento técnico nas competições, treinos, é muito aplicada a análise cinemática bidimensional e tridimensional. Depois de uma época desportiva, compreender como é que os instrumentos trabalhavam, como é que podíamos ajudar os treinadores, e após algumas avaliações, percebemos que alguns aspectos técnicos só melhoravam com a otimização de alguns aspectos físicos, como, por exemplo, os níveis de força do atleta. E desta forma, fugimos um bocadinho ao controle e avaliação do treino tradicional, ou seja, fala-se muito em controle e avaliação do treino em termos físicos, mas tivemos a necessidade de associar ao controle e avaliação do treino físico o controle e a avaliação do treino técnico também de uma forma sistematizada. E cada vez mais, com os resultados que temos tido ao longo destes 6 anos em atletas de alto rendimento, percebemos que, efetivamente, não os podemos desassociar. Então, e o que é que pretendemos isto do controle e avaliação do treino? Pretendemos, principalmente, 3 aspectos. Determinar o potencial físico e técnico de um determinado atleta, identificar características físicas e técnicas que necessitam de ser otimizadas e também pretende auxiliar o desenvolvimento e avaliação do próprio plano de treino
do treinador. É para isso, são os 3 pontos fundamentais do controle e avaliação do treino. Aqui é adaptado porque, mais uma vez, esta bibliografia fala muito em aspectos físicos e tivemos a necessidade de adaptar com aspectos técnicos. Como é que então vamos avaliar estas características físicas e técnicas? Tivemos em base um padrão de informação de show 2006 que consiste em nós termos em base os sinais, ou seja, estes sinais são obtidos através de instrumentos que permitem-nos transformar em dados e aqui vamos para a parte principal. De dados precisamos de ter informação e conhecimento. Sem isso, termos muitos dados, pouca relevância vai ter para o treinador. Por isso, cada vez mais tentamos e estamos a tentar ser muito objetivos na informação que damos ao treinador para esta ser transformada em conhecimento com equipas multidisciplinares, que é o meu caso, juntamente com o treinador, e que essa informação passe muito diretamente para o treinador. Muito claro, desde hoje, no dia de hoje, podemos dizer que somos um centro de alto rendimento bem apetrechado. Temos um conjunto de instrumentos que permite avaliar diversas características físicas e técnicas dos atletas. No entanto, e agora podemos agrupar todo este conjunto de instrumentos. Temos aqui as câmaras de alta velocidade e optoeletrónicas, embora as câmaras optoeletrónicas não vamos falar muito porque são muito associadas e são mais aplicadas em trabalhos académicos, quando temos convites para o fazer. Temos células fotoelétricas para quantificar a velocidade, bem como o chamado radar, ou medidor de deslocamento a laser. Temos as nossas plataformas de força e tapetes de contacto para fazer algumas avaliações de características físicas muito específicas. Temos agora uma máquina de excêntrico que permite fazer treinos e dar feedback para dizer, por exemplo, as repetições máximas. Paulo, eu penso que houve aqui um tempozinho que não se ouviu. Uma coisa de 10 segundos. Desculpa, porque de vez em quando deve ser a minha internet que vai cortando. Sim, houve um bocadinho da eu estava a falar da máquina do excêntrico, que permite fazer treinos e com feedback imediato e permite quantificar a parte isométrica, bem como os nossos encoders ou acelerómetros ou unidades de medida inercial para quantificar a velocidade de deslocamento da barra, e também temos outros trabalhos de investigação também a desenvolver, como foi o caso do meu doutoramento, de desenvolvimento de unidades de medição inercial e serem aplicadas na quantificação de gestos técnicos dos atletas. Reunido isto, é preciso perceber como é que os sinais obtidos através destes instrumentos podemos os obter em dados em conhecimento. Por exemplo, quando verificamos aqui, através das câmaras de alta velocidade, necessitamos sempre ter protocolos. Estes protocolos, por exemplo, quando vemos uma análise quantitativa cinemática 2D, temos aqui um protocolo que nós utilizamos muitas vezes na avaliação do salto em comprimento. Temos duas câmaras no mesmo plano, embora tenhamos duas câmaras, elas estão situadas no mesmo plano, estamos a avaliar somente no plano, então estamos na análise cinemática bidimensional. Quando estamos na análise cinemática tridimensional, percebemos aqui dois protocolos dos lançamentos e, como ainda ontem falámos, também tivemos a necessidade desde o ano passado de passar devido à corrida em curva, de passar por uma análise tridimensional à avaliação do salto em altura. Alguns exemplos de passagens, o que é que nós fazemos? Recolhemos os vídeos, temos a necessidade de sincronizar os vídeos. O primeiro aspecto que nós fazemos depois de sincronizar, retiramos alguns valores temporais. Neste caso, estamos a definir no martelo o primeiro apoio simples e duplo apoio. E estão a ver que os tempos vão passando em cada uma dessas fases, como podemos analisar aqui. E estamos a ver o que se passa no plano frontal na câmara do lado esquerdo, está-se a passar no plano sagital no vídeo do lado direito. No entanto, esta informação temporal não é suficiente, embora demos alguma informação qualitativa, também passamos a ter a necessidade de sincronizar os vídeos e digitalizar
Neste caso, o que nos interessou, e este foi um dos primeiros relatórios na análise tridimensional nos lançamentos, digitalizar o engenho nesses diferentes planos sincronizados. Ok, como é que nós fazemos isso? Nós tentamos sempre utilizar softwares gratuitos. Temos o Kinovia, onde nós fazemos a edição de vídeo, sincronizamos os vídeos, determinamos os parâmetros temporais. Isto aqui fazemos tudo diretamente no Kinovia. Depois fazemos aqui também a digitalização, tanto seja da calibração como do próprio movimento. Neste caso, como vocês estavam a ver, digitalizamos o martelo. Como é que nós depois calibramos? Temos sempre os nossos conhecimentos matemáticos baseados na biomecânica em artigos muito validados e muito referenciados, muito bem definidos. Convertemos essas coordenadas digitais em coordenadas métricas através de um programa de matemática computacional e temos todo um conjunto de parâmetros. Por exemplo, aqui um exemplo de uma análise cinemática bidimensional, na qual juntamos, e trago este exemplo para perceber a importância de termos o gabinete médico a trabalhar connosco, a análise qualitativa do próprio movimento e a análise quantitativa, neste caso cinemática. Este é um protocolo que é usado tanto no meio fundo e marcha, na qual temos as células a cada 100 metros, podemos quantificar o número de passos em cada 100 metros e temos as amplitudes médias, podemos perceber o nível de fadiga, com a fadiga, o que é que vai acontecendo a estes parâmetros, que são muito estudados e indicados como os mais importantes nestas disciplinas. No entanto, este protocolo é adaptado também aos 400 metros, no entanto, as células estão, em vez de estarem a cada 100 metros, estão a cada 50 metros. Há alguns estudos que referenciam e que apresentam dados sobre isso. Há um estudo francês que é muito citado, até a própria IAFO publica. E aqui não posso, mais uma vez, deixar de referenciar a equipa médica, porque, como vocês veem, depois disto tudo, há umas considerações do fisioterapeuta e, através disto, estamos bastante alinhados, temos reuniões em conjunto com o treinador e todo este processo tem sido bastante otimizado e tem dado um feedback muito, muito positivo aos treinadores e atletas, e penso que estamos a ajudar não a otimizar o seu rendimento pela parte da prevenção de lesão. Ainda na análise cinemática bidimensional, temos aqui o protocolo que fazemos na quantificação dos primeiros 20 metros e na qual onde trabalhamos um bocadinho a partida de blocos. Não vou ser muito exaustivo aqui, vou só passar e dar aqui um exemplo. Nós baseamos em valores de referência de um autor que é o Ralph Mann, que é muito baseado nos dados do Lawrence Seagrave, e baseámos um bocadinho por aí. Percebemos, e o João teve muito mérito quando foi um campeonato do mundo, tentou avaliar os melhores atletas e percebeu que não havia muitas diferenças nos valores desses livros com os valores que nós obtínhamos através dos métodos por nós aplicados. Então, tivemos aqui uma pequena referência. Além disso, quantificamos também o tempo de apoio, o tempo de voo, as amplitudes e tentamos perceber o ângulo de saída a cada um dos passos. Porquê? Porque sabemos que esse ângulo de saída é muito importante para uma boa transição. Muita inclinação numa fase inicial cria bastantes desequilíbrios, mas pode ter uma influência algo não tão positiva na fase de transição. Mas para esses aspectos também deixo um bocadinho esse tema para o João, visto que temos um painel só com essa temática, mas ficam aqui já alguns aspectos daquilo que temos andado a fazer. Outra coisa que eu gosto de caracterizar sempre, desde que acabei o mestrado, há um aspecto que eu gosto sempre dos meus relatórios. Não ser mais do que uma página, ter informação muito condensada e ser muito objetiva, porque só dessa forma é que podemos tornar a informação aliciante ao treinador. Vou mostrar aqui mais alguns exemplos. Por exemplo, este foi um projeto biomecânico desenvolvido pela Federação Portuguesa de Atletismo, na qual fui um dos responsáveis com o professor Orlando e dois professores, o professor Rui Ruben e a professora Milene, e o Diogo Correia de Leiria, dois do Instituto Politécnico de Leiria e outro da Juventude Vidigalense, no qual teve a colaboração da Associação Europeia da Juventude Vidigalense, do Instituto Politécnico de Leiria e da Universidade de Évora, na Taça da Europa de Lançamentos. Aqui alguns relatórios que nós fomos lançando, por exemplo, aqui no lançamento do DART, que foi a melhor marca mundial, temos aqui velocidades de saída, amplitude de espaço, tempos de apoio, altura de saída, ângulo de ataque, ângulo de inclinação, a diferença entre os ângulos, velocidades em todas as fases, acelerações.
e seguindo sempre esta estrutura. Uma folha, ter sempre em base, por exemplo, aqui no lançamento do disco, ter a percepção de como é que o disco se desloca nos três planos, a sua velocidade de saída, a posição dos pés aqui nesta zona, a oscilação ou a torção entre a anca e os ombros aqui nesta parte. E assim sucessivamente. Esta é a nossa base de trabalho, como por exemplo temos aqui o lançamento do martelo de uma atleta polaca, em que conseguimos ver todas essas posição aqui conseguimos ver a inclinação do martelo, o ponto alto e o ponto baixo, conseguimos ver a velocidade em cada uma dessas mesmas fases e fazemos exatamente o mesmo trabalho para o lançamento do peso, e isto deu para permitir, até para fazer alguns estudos, até vai ser agora em princípio, se tudo correr bem, no Congresso Nacional de Biomecânica sobre os lançadores de rotação, o que me parece entre atletas masculinos e femininos. Algumas conclusões que nós vamos retirando das nossas avaliações em estágios e competições nacionais. Por exemplo, o lançamento do peso e o lançamento feminino, verificamos aqui que temos aqui correlações de 75% da influência da velocidade de saída no resultado, e aqui 77% de correlações entre a velocidade de saída com o resultado. Por exemplo, se me chamarem aqui a atenção, digo já que, por exemplo, no lançamento do peso, na maioria das competições, um dos aspectos que tem que ser desenvolvido é a velocidade de saída a nível nacional. Porquê? Se temos uma quantidade e uma qualidade aerodinâmica, que ontem o Sean falou, importante no disco e no dardo, por isso, se temos valores de correlação maiores, isto também indica-nos que a nossa amostra no disco feminino tem feito resultados superiores em Portugal e nos treinos do que a disciplina de lançamento do peso, e isso indica-nos que então temos que subir esta correlação, então dizendo que a velocidade de saída deve aumentar, e mais uma vez focar-nos muito na velocidade de saída. Depois a velocidade de saída tem aqui um aspecto, é muito otimizada quando falamos muito do duplo apoio. Na análise da velocidade, nós temos a felicidade de ter um centro de alto rendimento de pista coberta, onde não temos influência do vento, na qual temos aqui o protocolo de 60 metros que nós utilizamos muito. Podemos colocar também aqui um radar e já verificamos que em termos temporais os valores são iguais. E, por exemplo, alguma informação que nós podemos ver aqui. Este é o resumo de um atleta que é acompanhado desde 2017 até 2020 e percebemos que há aqui uma evolução do atleta ao longo dos anos. Percebemos aqui que há aqui uma pequena, por exemplo, verificámos que houve uma otimização dos 10 metros, mas, por exemplo, até houve uma otimização em 2018 dos 20 metros, no entanto, em 2020, quando houve uma grande otimização dos 10 metros, os 20 metros já não melhoraram. Mais uma vez, tem que haver aqui um ajustamento sempre entre partidas muito rápidas, porque a fase de transição depois pode ser prejudicada com essas saídas muito rápidas. No entanto, se víssemos o total, era compensatório este aumento nos primeiros 10 metros. Ainda nas células de fotoelétricas, temos um conjunto de células portáteis que são utilizadas em estágios no mesmo protocolo dos 60 metros, 40, 50. No entanto, elas têm sido muito utilizadas em competição. E nós quantificamos os últimos 5 metros. Por exemplo, aqui verificamos um protocolo dimensionado para o salto em comprimento, aqui o protocolo dimensionado para o triplo salto e aqui um protocolo dimensionado para o salto com vara. Aqui é o exemplo dos atletas masculinos, que têm uma distância de 6 metros ao encaixe, porque fazem um apoio de chamada mais distante ao encaixe. Nas meninas, o que é que a gente costuma fazer? As células, em vez de estarem a 6 metros, estão a 5 metros. Ok? Alguma informação que nós vamos retirando daqui, como podem ver nas imagens, são momentos que nós retiramos em competição, estão à disposição das células, e conseguimos perceber aqui uma coisa muito interessante. Por exemplo, verificamos que o salto em comprimento, tanto masculino como feminino, está na casa dos 76%, ou acima dos 75%, de correlação da velocidade de entrada para o resultado final. No feminino, aqui sim, verificamos que temos uma amostra com bastante qualidade e temos até provavelmente uma base que nos possa permitir
ter ainda mais atletas nesta disciplina. Temos aqui uma correlação da velocidade de entrada com o resultado final, sendo este um dos aspectos, não tanto no salto como no salto em comprimento, mas também é um aspecto muito importante para o resultado final no triplo salto. Mas, no entanto, verificamos aqui logo no triplo salto masculino, com esta relação de 59%, verifica-se que temos atletas bons, mas num conjunto de competição nacional, porque estes valores foram todos obtidos em competições nacionais, verificamos num conjunto de competição nacional, a base provavelmente terá que otimizar esta velocidade. Precisamos de atletas mais rápidos para termos bons triplistas em atletas masculinos. Algum conhecimento que pode ser importante na captação. Em termos de sinais, ainda na análise da velocidade, nós utilizamos aqui o chamado radar. O que é que este radar nos dá? Tem uma vantagem, pensando na derivação em que o limite tende sempre para zero, nós tentamos cortar em termos temporais, em vez de termos uma velocidade média, que é o que as células nos dá, para uma distância de 5 ou 10 metros, temos a velocidade a cada centésimo de segundo. E desta forma conseguimos, com a posição instantânea, conseguimos obter velocidade instantânea. E temos de ter sempre aqui atenção, que é uma das coisas que é muito discutida, já falei até com o professor Juan Carlos de Espanha, por causa dos saltos, que os filtros aplicados vão condicionar muito os resultados obtidos. Isto, por exemplo, é utilizar um filtro de passo abaixo. Conseguimos verificar, se vocês verificarem aqui, conseguimos ver aqui cada um dos apoios que o atleta vai realizando ao longo da sua corrida de aproximação. No entanto, para ter os resultados mais certinhos, utilizamos um filtro mais polinomial, que suaviza mais a curva, mas, no entanto, conseguimos ter informação também importante. Conseguimos perceber o valor temporal a cada 5 metros, o valor temporal a cada 10 metros, perceber onde é que ele atingiu a velocidade máxima e qual a velocidade máxima que o atleta pode atingir. E isto tudo são informação que temos sempre de definir e como é que podemos transmitir todo este conjunto. Mas, mais uma vez, a apresentação dos dados numa só folha, a explicar, isto é o corredor, se nós repararmos isto aqui, eu tentei exemplificar aqui o corredor, aqui é onde atingiu a velocidade máxima, aqui é a distância dos 10 metros, aqui é onde efetua a chamada, teoricamente, então temos esta referência. Passando para as nossas plataformas de força e tapetes de contacto, nós percebemos aqui que estes são os 3 testes fundamentais que nós fazemos em termos de controle. Tentamos controlar a força explosiva através do squat jump, depois um ciclo de alongamento e cortamento mais longo no contra-movement jump e um mais curto no drop jumps. No entanto, também não quis estar a repetir um bocadinho, mas também traçamos o perfil força-velocidade, tal e qual como o professor Filipe indicou ontem. No entanto, como já foi falado ontem, fica aqui só a referência, que também nós fazemos esse teste, cada vez mais temos o interesse dos treinadores para fazer isso, e é um teste muito interessante. Qual a diferença quando nós temos dados entre uma plataforma de força e um tapete de contacto? Cada vez mais a plataforma de força primeiro de tudo, dá-nos informação de todo o sinal. Nós conseguimos ver aqui todo o sinal. Temos aqui uma fase de impulso negativo, uma fase de impulso positivo, temos aqui a massa corporal, que também é uma medida que nós vamos controlando, temos a fase de voo e temos a fase de queda. Conseguimos obter a velocidade, a potência e a velocidade. E depois temos alguns aspectos, massa corporal, altura de salto, a força máxima, temos alguns aspectos que nós controlamos e temos sempre em atenção. O tapete de contacto, como podem ver aqui, dá para quantificar a altura de salto, é um indicador muito estudado e muito referenciado na literatura. No entanto, cada vez mais tenta-se procurar informação porque é que o atleta salta mais ou salta ao mesmo, o que é que ele fez diferente de um salto para o outro. E a plataforma de força às vezes diz-nos que ele fez mais força, outras vezes diz-nos que ele está mais leve, outras vezes diz que foi mais rápido, e isso são tudo informação que de certeza que vai importar e que importa ao treinador. Muito bem, aqui um exemplo, por exemplo, do contra-movement jump e de alguns parâmetros que selecionei da plataforma de força. Conseguimos perceber aqui que tivemos ao longo dos anos algumas oscilações, mas não muitas em termos de massa corporal. Percebemos que quando este atleta atingiu a sua melhor marca do contra-movement foi em 2018 e percebemos que o que influenciou para fazer a melhor marca foi
a velocidade máxima. Percebemos aqui claramente em termos gráficos foi onde atingiu o maior. Depois podemos ver que a potência tem alguma relação, mas não foi, por exemplo, o melhor valor até foi aqui em 2020. E aqui, mais uma vez, também a força relativa. Só alguns aspectos que nos podem deixar pensar que a informação obtida numa plataforma de força é diferente de um tapete de contacto e isso vai ser importante. Aqui no drop jump, nós aqui determinamos basicamente o RSI, que a literatura caracteriza o índice de força reativa entre a altura de salto e tempo de voo. Eu não gosto muito de chamar índice a uma medida dimensional. Para mim, índice tem que ser uma medida adimensional. No entanto, como os valores da literatura são todos entre a altura de salto e tempo de apoio, gosto mais de tempo de voo e tempo de apoio, faz-me mais sentido, mas isto também deve ser porque eu venho um bocadinho da engenharia. No entanto, com os valores de referência que nós temos, tivemos que adaptar um bocadinho esta informação para também poder ajudar da melhor forma o treinador. Passando para a chamada medição de deslocamento, a medição de velocidade de deslocamento da barra. Temos aqui alguns dispositivos. Temos aqui o mais antigo, que já está na nossa casa desde 2000 antes de eu ter chegado, acho que em 2014 já havia o Tendo Power, que media a velocidade média. Aqui, este tem uma desvantagem que não é da velocidade propulsiva, mas já temos muitos dados e que nos permite ter alguma certeza daquilo que também vamos aplicando para determinar o RM e também controlar a qualidade do treino. Depois adquirimos um encoder, no entanto, tem uma grande desvantagem, da ChronoJump, necessita ter sempre um computador ligado e hoje em dia, cada vez mais com as aplicações de telemóvel e com os dispositivos que começam a haver, não faz muito sentido. Depois temos adquirido, por causa dessa versatilidade, pelo tamanho e por alguns artigos já indicarem a sua validade, temos um acelerómetro ou uma unidade de medição inercial para quantificar essa velocidade. No entanto, trago-vos aqui um artigo que fala da validação de alguns instrumentos, em que o da ChronoJump foi o que teve melhor correlação com o sistema de vídeo e que poderá ser interessante vocês lerem. Nós utilizamos basicamente isto em tarefas muito definidas para quantificar a força, no meio agachamento e supino, e alguma informação que nós obtemos aqui. Neste caso aqui, acho que até foi, embora a gente faça mais no supino e no agachamento, acho que foi uma medida, em que nós temos aqui velocidades máximas, velocidades médias, potência média, conseguimos ver, também tem a velocidade propulsiva, conseguimos ver o deslocamento da própria barra e temos aqui alguma informação que é importante obter através destes sistemas. A grande desvantagem do Tendo é exatamente esse, é que só tem um valor indicador, não dá para perceber o deslocamento, teríamos que adquirir o software e não foi adquirido e também ia nos fazer andar sempre também com um computador atrás. No entanto, o VMAX Pro tem surpreendido bastante os treinadores. Ainda estive a fazer testes esta semana, não consegui trazer, esqueci-me de fazer print para trazer alguns resultados, mas parece-me ser uma aposta interessante. É pena só trabalhar nesta fase a 100% com os iPhones e iPads, mas no entanto parece-me que vai ser sem dúvida o futuro, mas isto também sou a vender um bocadinho o meu peixe. Alguma informação e conhecimento nós baseamos também aqui no estudo que o professor Filipe ontem anunciou, do Badilho, através da percentagem de RM e das velocidades do supino. Através deste teste conseguimos definir aqui o RM do atleta para o supino sem ter chegado ao RM, estamos a proteger o atleta e estamos a conseguir quantificar esse desenvolvimento de força. Outro exemplo no agachamento, neste caso no agachamento, estamos aqui a trabalhar, conseguimos perceber em 3 sessões de treino, com a velocidade de deslocamento da barra, conseguimos perceber a pessoa em que percentagem de RM é que o atleta está a trabalhar quando nós estamos a fazer a sua medição de forma sistemática, quando estamos sempre a controlar esse processo, e isso vai nos permitindo ajustar as cargas de uma fase para a outra. Relativamente à medição da barra, é estes os sistemas que nós trabalhamos. Um dispositivo que veio por solicitação de alguns treinadores, e tem sido muito interessante este dispositivo, é um trabalho principalmente para otimizar a força máxima, é um trabalho excêntrico, no entanto,
algumas formações que vamos assistindo e vamos conseguindo perceber que dá para trabalhar também numa componente mais rápida e tanto já fazem a diferenciação do trabalho de força excêntrica para a potência excêntrica. Tem a ver com a amplitude que vamos trabalhando, muito interessante. Aqui temos a vantagem que dá feedback imediato. E este é o processo que cada vez mais os treinadores querem. Os treinadores querem cada vez mais estarem a treinar e a ter um feedback. E este treino é um treino muito intenso, curto, mas temos tido alguns resultados interessantes. Também com este, e temos uma vantagem. Embora possa não ser assimetria em termos do atleta, de força, conseguimos perceber em termos técnicos, às vezes, porque é que o atleta está a fugir um bocadinho mais à esquerda, mais para a direita, e foi engraçado que ainda há 15 dias estávamos ali a ter um atleta a cair um bocadinho mais à direita, tivemos que o encaminhar para o fisioterapeuta e sem dúvida que estava ali com alguns problemas da amplitude tibiotársica e estamos a ajustar aqui algumas coisas. São alguns valores que nos vão permitindo toda a equipa estar envolvida. Relativamente ao Mitai Pool, pretendemos determinar a força máxima, além da taxa de pressão de força também muito importante, indicada ontem pelo professor Filipe. No entanto, nós utilizamos muitas vezes para fazer o índice de força dinâmica. Tentamos aqui perceber a força máxima no contra-movement e a força máxima atingida no Mitai Pool e tentamos perceber o índice de força dinâmica e ajustar aqui algum conhecimento para o treinador, dizer se estivermos abaixo dos 60%, então recomenda-se um treino de força balística. Se tiver uns valores moderados, então manter o mesmo tipo de treino. Se for acima de 0,80, então haver um foco no treino de força máxima. Finalizado todo este conjunto, e sabemos que cada vez mais a parte económica é fundamental neste processo, cada vez mais estão a surgir aplicações associadas ao telemóvel. Tem um problema que é a demora de tratamento de dados. No entanto, já temos aqui aplicações como o MyJump, e o MySprint já estão validadas na literatura, já se encontram artigos a validar aqui o MyJump como uma plataforma de força, o MySprint com as células fotoelétricas. O Huddle Technique permite fazer algum do trabalho que se faz no Kinovia, ter tempos, ver ângulos, que até permite ter uma base de dados do próprio atleta, dos vídeos de outros atletas, fazer vídeo com som, de indicar correções técnicas. E temos aqui o Powerlift, que também permite medir a velocidade da barra. São aqui algumas versões económicas para os treinadores que não tenham acesso a todos os instrumentos que o centro de treinamento tem, mas começam a ter aqui algumas soluções económicas para poder trabalhar. Fechando, tem sido um desafio todos estes últimos 3, 4 anos de trabalho. Quando nós falamos das unidades de medição inercial e que estamos muito entusiasmados, é por coisas como esta. Por exemplo, nós conseguimos ver a azul o padrão de uma plataforma de força e conseguimos ver a cor de laranja o padrão do sensor num contra-movement jump. E conseguimos perceber, mais uma vez, conseguimos ter as fases do salto bem definidas. Aqui conseguimos perceber que começa a fase de voo e aqui a fase de queda. Outra coisa que também nos permitiu e que está a ser muito interessante é na corrida. Isto é um teste de 40 metros, termina aqui na zona dos 5 segundos, 5,0 qualquer coisa, e conseguimos perceber aqui no centro de massa, conseguimos ter mais apoios, porque está na zona da L5 e conseguimos ter informação de cada um dos passos, aqui na zona da componente vertical, até aos 40 metros. Aqui no pé direito temos menos picos porque temos, em vez de um passo, temos uma passada. Então temos aqui alguma informação aqui, e tivemos valores muito engraçados aqui no trabalho que fomos desenvolvendo. Como, por exemplo, tivemos na plataforma de força, tivemos validado para a altura de salto, após a aplicação agora do novo método matemático, que o estudo só começou, ainda estamos a continuar a estudar. Após a aplicação do novo método matemático, nós tivemos os valores de velocidade vertical melhoraram bastante e estão muito similares à plataforma de força, e estamos aqui a trabalhar um bocadinho porque achamos que vamos conseguir ter aqui valores muito interessantes no contra-movement, e se conseguimos aqui vai dar para o agachamento e outras tarefas. Aqui, e na corrida de velocidade, tivemos validado para o tempo de passo e conseguimos contar o número de picos durante os 40 metros e tivemos uma validade tivemos validades muito elevadas quando comparados com a análise de vídeo, o que nos dá uma boa percepção para o cálculo da frequência de passo, que é um dos parâmetros mais importantes, não só na velocidade, mas para todas as corridas. Tendo isto, um conjunto de dados, e cada vez mais tem sido esse
A nossa dificuldade é que temos muitos testes, muitos dados, muitos atletas. Estamos a falar que só do par 4 e pré-post estamos a falar de cerca de 40 não quero estar a cometer nenhum erro, mas acho que são 44 atletas ou 64, agora estou na dúvida, mas mesmo assim 44 atletas, e se virmos o par todo estamos a falar de acima de 100 atletas. E nós temos que dar alguma resposta a alguns dos atletas. É óbvio que temos sempre em resposta às nossas prioridades, no entanto, temos andado, o nosso grande desafio para o próximo ano tem sido o desenvolvimento de criar bases de dados mais dinâmicas. Não sei se vocês estão a ver um outro ecrã ou só estão a ver o PowerPoint. Só o PowerPoint. Ok. Vou ter que então fazer vou partilhar aqui e vou compartilhar aqui. Vocês estão a ver uns gráficos, certo? Certo. Correto? Sim. Correto. Pronto. Mas Como, os por exemplo, gráficos aqui estão nós conseguimos descentrados. perceber aquele exemplo que eu estava a mostrar há bocado, conseguimos rapidamente, se tivermos tudo centralizado numa base de dados para aquele atleta, conseguimos rapidamente perceber a sua evolução de ano a ano. No entanto, isto foi um Power BI adaptado, porque como eu não queria estar a identificar os atletas e tentei ter o cuidado na apresentação de ter os dados sempre referenciados, mas temos aqui a evolução, podemos ver em cada um dos meses quantos testes é que ele fez, o que é que está a evoluir ao longo do mês, todo esse processo. Também podemos fazer, por exemplo, na velocidade, e depois temos aqui, podemos ter o atleta, neste caso, podemos ir vendo a evolução do atleta, de vários atletas, que vamos tendo em vários estágios, que vão trabalhando aqui na velocidade. Estamos aqui a ver os 10 metros, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60. Depois podemos ir percebendo a sua evolução, o que é que aconteceu aqui dentro, como é que é a sua evolução de ano a ano, e a partir, só para dar algum exemplo, este tem sido o grande desafio, vai ser o grande desafio para este próximo ano, e quero terminar aqui a apresentação. Vocês estão a ver o... Não estamos nos gráficos. Estão-me a ouvir? Não, ficaste parado, Paulo, outra vez. Ok. Agora estamos a ouvir. Mas vocês viram o Power BI, ou estão a ver o Power BI ainda? Sim, sim, sim. Ok. Viram algumas oscilações das bases de dados? Perceber com os atletas o que é que está a acontecer, correto? Não. E agora estão a ver o Power BI? Não. Estamos a ver, mas, mas está sempre a mesma imagem. Está com a mesma imagem? Está. Agora não sei sair daqui. Deixem-me só fazer uma coisa. Vou parar isto tudo. Senão... Peço desculpa, que eu sei que já estou em cima dos 42 minutos, eu não queria atrasar. Vou compartilhar tudo. Ok, estão a ver agora? Não, branco. Estão a ver branco? É só branco. Ai. Eu quero compartilhar tudo. Conseguem ver tudo agora? Agora sim. Não, okay. Sim. Pronto. Por exemplo, aqui estava a mostrar, podemos ir a um atleta, por exemplo, aqui vimos há bocado a sua evolução, estava a mostrar a sua evolução de ano a ano, e agora posso aqui rapidamente, quando tenho tudo mais ou menos centralizado, isto foi um exemplo que eu fiz para a formação, para não estar a identificar os atletas, posso chegar aqui e ver todos os testes que o atleta fez desde 2016, a sua evolução, e perceber o que é que está a acontecer. Depois posso chegar aqui e ver a evolução de vários atletas. Posso perceber que este atleta consigo perceber que este atleta aqui fez um teste. Aqui este faz teste em 2019, 2020. Consigo depois chegar aqui e ir subdividindo
todo esse processo, perceber o que é que aconteceu à velocidade máxima e este só fez estes 2 testes e a mesma coisa na velocidade. Tendo tudo centralizado numa base de dados, é sempre tudo muito mais fácil de compreender aqui, perceber o que é que aconteceu nas várias datas. E este tem sido para mim, e acho que vai ser um desafio, porque hoje em dia os treinadores estão muito exigentes na apresentação de dados e na comunicação connosco. E apresentar resultados em Excel cada vez menos faz sentido e tem que sempre fazer um tratamento rápido, e esta é uma das ferramentas que estou a utilizar e a explorar bastante. Tem-me dado algum feedback e tem organizado os dados de uma forma muito interessante. E queria terminar a apresentação, não tenho mais nada, só quero deixar o meu... Vocês estão a ver o PowerPoint? Sim. E pronto, mais uma vez agradecer a oportunidade. Deixo aqui o meu contacto para algumas dúvidas mais técnicas, estou disposto a perguntas. Façam, não sei se querem fazer no final ou agora, estejam à vontade, estou disposto. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu proponho que, tal como se fez ontem, as questões sejam feitas no momento, porque na sequência e não no final, como tínhamos aquela meia hora prevista de debate, portanto fazemos aí cerca de 10 minutos de questões no final de cada preleção. E neste momento tinha o José Praia que queria ter a palavra e ia pedir era só que não tentassem entrar muito em discussão, fossem feitas as questões de forma direta para também serem rapidamente respondidas. Obrigado, até já. Dou a palavra então ao José Praia. Muito boa tarde ao Paulo e a todos os presentes. Parabéns ao Paulo pela exposição clara e sintética. Super. Tenho 4 questões. Também vou tentar ser o máximo sintético e local, cirúrgico nas questões. Primeiro, portanto, parte do princípio que vocês medem as passadas dos corredores na fase de aceleração, isto é, a seguir à saída do pé da frente, do pé que está nos blocos, portanto, a partir daí, quando ele sai, e se existe um padrão para os corredores portugueses nas primeiras passadas, e qual a recomendação? Esta é a primeira questão. Segunda questão é se medem a influência do peso, se já medem ou não a influência do peso da vara, a influência que tem na aceleração nos últimos passos da corrida de salto à vara. E se medem a influência do afastamento dos segmentos inferiores no deslocamento do centro da massa, tanto na fase do voo, até à transposição da vara, da fasquia, quero dizer. A terceira questão é qual a percentagem de aumento necessário no contra-movement jump para que os nossos corredores de 100 metros baixem dos 10 segundos. Porque existe uma estatística e, consequentemente, qual teria que ser o aumento necessário para podermos baixar. E a quarta e última pergunta é se medem ou não a variabilidade ou a oscilação do centro da massa dos corredores de 100 metros ou a percentagem em relação à altura desse mesmo atleta na corrida de velocidade máxima. Isto porquê? Para avaliar a questão da tração. Não sei se foi claro nas questões que coloquei. Sim, foi claro, são perguntas bastante pertinentes. No entanto, são com respostas. Pretende-se que com a biomecânica a gente, e com a caracterização, tal e qual como ontem, estão a pretender uma receita que, embora essa receita por vezes não é fácil. E a estatística, mais uma vez, falou sobre ontem, é importante, mas é preciso ter cuidado com essa caracterização. O que eu posso dizer é que temos alguns pontos de referência. Por exemplo, nos primeiros 10 metros nós temos sempre em atenção em que os atletas façam 7 apoios até aos 10 metros. Pronto, essa é uma referência que nós temos. Pronto, e esse nós queremos, e sabemos que isso é um valor que está dentro dos melhores atletas do mundo. Sabemos que é uma das coisas que se procura. Relativamente à oscilação do centro de massa, na velocidade, nós sabemos que as oscilações verticais são importantes, mas neste momento até estamos mais preocupados em
perceber mobilidades da bacia, se a corrida está muito sentada, se não está muito sentada, e parece-me que isso cada vez mais é importante. Ou se chuta muito a corrida, são alguns aspectos que temos debatido com alguns treinadores, e é por aí que queremos entrar. Depois, quando esses aspectos mais posturais, mais técnicos estiverem corrigidos, que achamos que é esse o caminho, acho que é o caminho, poderemos atingir outros patamares, que isto é feito, tal e qual como foi dito ontem, temos que ir passo a passo. Quando ultrapassarmos as primeiras etapas, podemos ir para outra etapa. Relativamente à pergunta dos apoios, se medimos o apoio na partida de blocos, entre apoios, não estou a perceber qual é que é a pergunta, se é de apoio a apoio ou qual é que é a questão? Sim, de apoio a apoio, a partir do momento em que sai o último pé dos blocos, portanto é o pé que está à frente. Nós temos, o atleta está na sua partida de blocos, nós temos um valor de referência que temos sempre pela linha que chamamos a linha 0, que é a linha onde é antes onde eles têm a mão, é a linha da meta, não é da meta, é a última linha atrás da pista, pronto. E medimos por aí. Até temos valores de referência, que é um valor que está referido no livro do Ralphman, que é os valores dos 50 centímetros, que é tentar que o pé seja colocado nessa fase, para poder permitir que o centro de gravidade esteja ligeiramente à frente do apoio e permitir criar o desequilíbrio e deslocar-se dessa forma na horizontal, que é o que deve acontecer na partida de blocos. Porque se nós depois prevalecemos as forças verticais, não vamos ter, provavelmente. Mas eu acredito que o João, na sua preleção de biomecânica na partida de blocos, vai ser muito mais minucioso do que eu, porque é a área de estudo também dele, eu também não quis estar a trazer esses conceitos. Relativamente ao contra-movement jump, sabemos que os atletas têm que ser bastante explosivos e esta explosividade está muito relacionada com a primeira fase da corrida, os primeiros 10 metros, e o João também tem muitos dados e até tem pontuação estatística relativamente a essa parte. Não consigo responder se é mais 10%, menos 10% para baixar dos 10 segundos. Sei que têm que ser bastante explosivos, e acho que o problema do contra-movement para a velocidade máxima não é onde está o grande problema, não é aí que há a maior relação. Eu até, na minha opinião, acho que o drop jump é o melhor teste para correlacionar com a velocidade máxima. Estamos a falar de apoios mais curtos e precisamos de um índice de reatividade mais otimizado na fase de velocidade máxima. Relativamente à vara, nós não fazemos um modelo de 21 pontos que o Zacior definia, porque é muito moroso para fazermos avaliações. Nós temos relatórios a sair após cada avaliação técnica de cerca de 45 minutos, 1 hora. Vai depender sempre de algumas coisas, de alguns aspectos que a gente pretenda, mas o nosso objetivo é lançar relatórios, fazemos a avaliação, passado 1 hora, estar a dar feedback ao treinador. Esse é o nosso objetivo. E fazer um modelo de 21 pontos traria mais tempo de digitalização, mais pontos. Agora, temos sempre uma referência para o nosso ponto de centro de gravidade, e tentamos sempre o considerar naquele aspecto no ponto mais alto da fasquia, que era o que acho que o Zé estava a tentar falar. Acho que temos alguns valores e podemos... hoje em dia há vários modelos, por exemplo, o modelo de Dempster, que permite-nos identificar o centro de massa do sujeito em várias posições. Podemos determinar, por exemplo, 10 atletas, e sabemos mais de 10, 20 atletas ao salto, e que sabemos a zona do centro de massa do atleta nesse ponto mais alto. Acho que respondi, acho que estava a falar, falta uma pergunta que era vaga para o salto em altura, eu não percebi se puder fazer outra vez. Se medem a influência do afastamento dos segmentos inferiores no deslocamento do centro da massa no salto à vara. Sim, aí nós sabemos que isso tem influência, não só no salto com vara, tal e qual como ontem falámos, tal e qual como no salto em comprimento. Não sabemos a influência em concreto, mas sabemos que é um aspecto que nós observamos e tentamos sempre ter em atenção esses alinhamentos. Mas não consigo responder se é 10%, 50%, não faço ideia. Paulo, tenho agora a próxima questão a ser colocada pela Eduarda Coelho.
Sim. Eu não coloquei questões. Não? Não. É Eduardo. Não coloquei questão nenhuma. Mas há um Eduardo. Há um Eduardo Coelho, atenção. Existe algum algoritmo ou filtro que seja possível aplicar no Kinovia de forma a melhorar o tracking da trajetória dos diferentes segmentos? Nós tentámos corrigir isso, até foi o professor Orlando, em 2014, antes de entrar para a Federação, que me apresentou alguns modelos de suavização que permitiam corrigir a sua digitalização, mas não permitem melhorar o tracking do Kinovia, porque aquilo pode até participar, já que estão num projeto. O Kinovia tem um grupo de investigação livre, em que vocês fazem os vossos comentários e podem ajudar no desenvolvimento do software. Eu, por acaso, contactei com o responsável, mas já foi no meu mestrado, já não contacto há algum tempo, porque neste momento, com o tratamento matemático que vou fazendo, não tenho tido a necessidade. E depois estou a colaborar num projeto, temos de fazer análise cinemática de 10 ciclos de corrida para cada corredor. Eu trago. Sim, acredito que isso seja um trabalho muito moroso e bastante trabalho. Eu sei bem o que é digitalizar frame a frame durante horas, é verdade. E ainda por cima, se estiverem a trabalhar com um segmento, com um modelo de 21 segmentos, acredito que seja muito, muito complicado. Espero ter ajudado, Eduardo. Eduardo, peço desculpa pela confusão. A seguir é o Nuno Perdigão, que queria colocar uma questão que não colocou no chat. Boa tarde, se possível, muito rápido. Paulo, quando referiu as correlações dos diferentes tipos no triplo salto masculino, foi a correlação menor. Se me podia indicar a dimensão da amostra. Uma outra, relativamente, sabemos que o Kinovia ou o Coachesai, se tem alguma preferência ou o que é que podemos rentabilizar mais entre uma e outra. E relativamente aos acelerómetros, além daquele que indicou, se de mercado tem algum conhecimento de algum outro com relação qualidade-preço. Primeira pergunta, a amostra que está inserida se não quero estar em erro, foi desde que começámos a colocar as células em competições, estamos a falar desde 2016 ou 2017, estamos a falar de 4 a 5 competições nacionais, pista coberta e ar livre, campeonatos nacionais e finais de clubes, em que estão lá todos os saltos, tirando os nulos, só não estão contabilizados os saltos nulos. Estamos a falar já estamos a falar de uma amostra de saltos bastante elevado, ok? Agora, é verdade, se nós pensarmos nas competições onde o triplo feminino tem participado e o triplo masculino tem participado, verificamos que temos as atletas femininas sempre top, por norma participam sempre nas competições e temos esses valores. Nos masculinos não temos tido tanta presença, mas mesmo assim já começam a aparecer mais. Okay? Paulo, e o principal análise era a correlação entre a velocidade de saída. Não é a velocidade de saída, é a velocidade dos 5 metros. Aqueles 5 metros onde são colocadas as células. Sim. Pronto, é a velocidade de entrada do atleta e aí verificou-se que realmente nos atletas masculinos está muito abaixo, indica que os nossos atletas necessitam de trabalhar a componente de velocidade, masculinos. Próxima pergunta. Paulo, é o Pedro Iglesias, ele não colocou a questão no chat, vai fazê-la pessoalmente. Pedro. Peço desculpa antes do Pedro. Nuno, acelerómetros. Eu conheço alguns, mas eu não trabalhei com eles. Como eu tive mais a vontade de criar um do que trabalhar com outros. Sei que o VMAX Pro tem trabalhado porque tem sido um pedido solicitado e estou até bastante satisfeito e já li alguns artigos. Sei que a mesma empresa do ChronoJump já está a desenvolver ou da Microgate, e já acho que já há alguns estudos sobre esses sensores. Mas se procurar um bocadinho na internet já se vê há alguns artigos de revisão. Depois, se for preciso, se tiver a curiosidade, eu posso lhe enviar. Há uns artigos de revisão sistemática que já estudam isso. Sim. Eu posso enviar esse artigo Paulo, já agora, e relativamente ao Coachesai ou ao Kinovia? É assim, eu Coachesai não utilizo porque é pago. Eu tenho sempre uma coisa, tento ser sou low cost. Eu gosto de trabalhar com material de baixo custo, gosto sempre de procurar
novos instrumentos mas tem que sempre garantir a validade. Por exemplo, o Quinovia, até chegarmos ao ponto 2, tivemos que trabalhar muito. Foi algumas lutas que nós tivemos, depois tivemos sempre que corrigir com o 2DDLT, 3DDLT, e sim, nos tem permitido ter resultados bastante interessantes, mais no 3DDLT. O 2DDLT, mesmo assim, ainda, se não for bem calibrado, tem alguns erros. Mas sim, eu trabalho muito com o Quinovia. O Chai sei que é uma ferramenta que muita gente usa, mas não sei dizer. Mas em termos de preço e qualidade, o Quinovia só tem uma desvantagem: não trabalha com Macintosh. Pronto, é a única desvantagem. Obrigado. Pedro Iglesias, então, vamos tentar acelerar um bocadinho, que já estamos a ficar atrasados. Sim. Pedro. Falta o Pedro Iglesias. Passo então ao Filipe Conceição. Não, Pedro. Está-me a ouvir? Estão-me a ouvir? Sim, força. Parabéns, Paulo. Muito breve. Eu gostaria de saber se vocês, já que vocês fazem uma ligação muito grande com a parte dos médicos e da parte de fisioterapia, se fazem avaliação do PicTorque, do isocinético, neste caso, dos extensores e dos flexores do joelho, e se sim, de que forma é que existe, qual é a correlação que existe entre estes valores e, eventualmente, os resultados. Obrigado. Nós utilizamos o isocinético numa medida mais de perceber rácios, porque nós sabemos que atletas que estejam fora do rácio são atletas que estão mais perto de se lesionarem. E isso é um trabalho muito mais feito pelo fisioterapeuta, porque posso mesmo dizer que o Ricardo é especialista para mim em isocinético, e ele é que faz essa avaliação, mas cada vez mais percebemos o rácio antagonistas-agonistas são muito importantes. Percebemos que a diferença esquerdo-direito e os níveis de força dos isquiotibiais têm havido numa determinada amostra, nós sabemos que têm que ser mais trabalhados, e isso é que nos tem ajudado, mas isso depois é um trabalho muito específico para o fisioterapeuta e também para o treinador, para saber adaptar, porque às vezes acontece, nós dizemos que tem um rácio, tem déficit de força dos isquiotibiais, realmente eles sobem, mas depois o rácio antagonistas-agonistas vai subir, vai se distanciar porque se trabalhou os dois, por exemplo, coisas desse género. Mas é um trabalho que está a ser feito mais, é acompanhado também por mim, mas é mais... eu vejo, por exemplo, a avaliação da corrida. Quando vejo um atleta com corrida mais sentada, por exemplo, entre aspas, pode ser vários fatores, mas um dos aspectos que nós chamamos logo é que pode haver ali algum déficit de força nos isquiotibiais. Pode ser também mobilidade da articulação da anca, pode ser outros aspectos. Mas tentamos sempre ter essa correlação. Depois, às vezes, convido, isso acontece várias vezes, o fisioterapeuta, olha, vem aqui ver este vídeo. E ele depois vai ver, olha, então vamos fazer este teste, ou então tentamos, olha, eu fiz este teste há pouco tempo, vê lá se isto faz sentido. Tentamos sempre ter alguma comunicação. Por isso é que a comunicação, às vezes, é mais importante do que recolher muitos dados. Obrigado. Sou Filipe. Por que razão só mede a velocidade da corrida nos últimos 5 metros? Ok, isto aqui é uma questão de logística, professor, porque eu queria ter os 5+5, mas o ITI da Microgate tem um corte de que abaixo do 0.5 segundos tem que ter o dispositivo em cima das células, na célula do meio. O que é que acontece? Como a maioria dos atletas, e principalmente no salto em comprimento, que é a disciplina onde o professor Filipe, agora também no triplo feminino, está mais envolvido, sabemos que estes cortes, se eu estiver, por exemplo, na bancada a controlar, como às vezes estou, se tivesse os 10, não ia ter os últimos 5 metros, só ia ter os 10 metros totais. Ia acontecer um outro atleta, mas os atletas que iríamos ter este rácio 5+5 iam ser os atletas que corriam acima do 0,50, mais perto do 0,60. E esses são os atletas que nós nem estamos ali propriamente para avaliar. Queremos é avaliar a amostra de par 4, pré-polo. É um bocadinho esse o nosso objetivo, porque temos de ser muito objetivos com o número de atletas que temos. Pois, curiosidade, quando usam a plataforma de força para avaliar o squat jump, como tem determinado o ponto inicial, mais do mid-thigh pull ou do squat jump e do contra-movement, professor? Fiquei sem perceber. O contra-movement e o mid-thigh. Porque o contra-movement... Não tanto, mas o contra-movement e o mid-thigh. Eu faço essa questão porque nós temos feito este conjunto de avaliações
E um dos grandes problemas é o determinar o ponto inicial e depois, mais tarde, calcular a RFD com alguma precisão, etc. Porque se esses pontos estiverem mal calculados, isso repercute por tudo que fizermos adiante. É só uma curiosidade. É verdade. Eu no Itaipu, a máquina que nós temos tirado os valores em formato em Excel, mas temos tido mais atenção ao valor de força máxima. Não temos tido atenção ao RFT, ok? E percebo perfeitamente. No Contra-Movement, nós temos um critério que temos mantido igual para todos. É quando a linha do centro de massa cruza após o impulso negativo a curva de força, nós consideramos o início da taxa de pressão de força. Embora nós também saibamos que por vezes pode suceder um bocadinho mais à frente. Mas nós tentamos manter sempre o critério igual. Quando nós traçamos como determinamos a massa corporal, ou neste caso o peso do sujeito, quando ela cruza a curva de força, nós tentamos ali definir até ao pico máximo, depois nós conseguimos obter logo o pico máximo e determinamos esse tempo daí até ao pico máximo. Agora eu sei que há outros que fazem pelo declive da curva e tentam alcançar o melhor método, mas percebo perfeitamente a questão do professor Felipe. Ok, obrigado, era só isso. Obrigado. Bom, Paulo, obrigado pela tua abordagem, pela tua coleção. Obrigado pelo convite mais uma vez e pelas questões e interesse. Ok, até já então.